Em novo julgamento, o Supremo Tribunal Federal considera válida a criação do Instituto Chico Mendes. A manifestação da Comissão Mista do Congresso terá que ser observada apenas para as medidas provisórias editadas a partir da decisão. A decisão do Supremo vale só daqui para frente. Não atinge as medidas provisórias já convertidas em lei ou que estejam tramitando no Congresso. As MPs encaminhadas pelo Executivo eram analisadas pelos parlamentares diretamente no plenário, apenas com o parecer do relator. E a Constituição Federal determina que antes elas devem passar por uma comissão formada por deputados e senadores. O Instituto Chico Mendes foi criado por uma medida provisória que não seguiu o rito constitucional. Por isso, o Supremo tinha declarado a inconstitucionalidade da norma. Mas o tema voltou à pauta na sessão de ontem. A Advocacia Geral da União alegou que a decisão poderia causar insegurança jurídica no país, já que abriria brecha para que outras 500 MPs aprovadas da mesma forma fossem questionadas na Justiça. A maioria dos ministros concordou com o argumento e o plenário decidiu que, a partir de agora, as medidas provisórias terão que seguir a regra prevista na Constituição, mas que as MPs já analisadas continuam valendo. Com isso, a criação do Instituto Chico Mendes foi mantida. E para falar sobre este assunto, eu converso com a consultora da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Letícia. Karina, como é o trâmite das medidas provisórias e por que a criação do Instituto Chico Mendes foi questionada? Veja, apenas o chefe do Poder Executivo é quem pode adotar medidas provisórias. Esse é um primeiro dado que nós temos que considerar. A partir do momento em que é publicada uma medida provisória pelo chefe do Executivo, no caso do presidente da República, ele deve encaminhar, diz a Constituição, imediatamente ao Congresso Nacional para que o Congresso possa converter aquela medida provisória em lei e aí prorrogar os efeitos de forma permanente daquela decisão tomada pelo chefe do Poder Executivo. Qual é o prazo que o Congresso Nacional tem para analisar essa medida provisória e convertê-la em lei? O prazo, diz a Constituição, são de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias e pode ser um pouquinho mais se porventura isso entre esses 60 dias primeiros e os segundos tiver um recesso parlamentar. O fato é, antes do texto da medida provisória ser encaminhada para a Câmara dos Deputados para deliberação em plenário e depois seguir ao Senado Federal também para deliberação em plenário, é preciso que este texto passe por uma comissão formada por deputados e senadores. Diz o artigo 62, parágrafo 9º da Constituição, uma comissão mista deverá analisar o texto, analisar os pressupostos constitucionais, por exemplo, de urgência e relevância dessa medida provisória, se ela é constitucional e daí então, havendo um parecer aprovando este texto, encaminha para o plenário das casas para que haja essa deliberação e conversão da lei. No caso da lei do Instituto Chico Mendes, haveria uma inconstitucionalidade porque o texto não teria passado por essa comissão mista. E com a decisão do Supremo, então, como ficam as medidas provisórias a partir de agora? A partir de agora, o Supremo disse que não pode haver qualquer falha no processo legislativo previsto na Constituição para a conversão dessas medidas provisórias em lei. Ou seja, não havendo o parecer da comissão mista de parlamentares, essa lei será considerada inconstitucional. O que acaba, de uma certa forma, havendo uma modulação de efeitos na decisão do Supremo, que, como regra, os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade retroagiria à data de início dessa lei. Mas os ministros entenderam que, a partir da decisão proferida ontem no plenário, todas as medidas daqui para frente que forem elaboradas deverão observar o parágrafo 9º do artigo 62. Com relação às anteriores, elas acabam ficando convalidadas, não obstante houvesse um vício, mas por conta da segurança jurídica, elas acabam continuando a produzir os seus efeitos normalmente. Ok, Karina, obrigada pelas explicações e uma boa tarde. Boa tarde, Letícia.